Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos falar agora sobre ciências, né? A atividade de hoje, né, o conteúdo de hoje, são conteúdos novos também. Relembrando que quem tem o livro vai fazer a atividade do livro. Quem não tem, eu já deixei um PDF com as atividades para vocês também estarem fazendo. Eu deixei um esqueminha aí para vocês, tá bom? A aula de hoje estaremos falando sobre a interação entre as plantas e os componentes não vivos do ambiente. Quem possui o livro estará fazendo as atividades da página 247 até 250. Então vamos lá. Nós já aprendemos sobre os elementos, né? Os componentes não vivos, né? Os elementos não vivos e os seres vivos, né? Na aula anterior. E agora nós iremos falar sobre um esqueminha que o nome dele é fotossíntese. Eu tentei desenhar aqui da melhor maneira possível, espero que vocês entendam. Antes de estar explicando o quadro, eu vou estar lendo aqui para vocês. O solo é onde a maioria das plantas está fixa. Há também plantas que vivem em águas, rios e mares, né? Lembrando também daquela outra aula que nós tivemos, né? Dos tipos de plantas, que tem as plantas terrestres, plantas aquáticas e plantas aéreas. Nesse caso aqui, estaremos falando de uma planta terrestre, né? Que as suas raízes são fixas no solo. O ar é composto de vários gases, entre eles o gás carbônico e o gás oxigênio. Por meio das folhas, né, a planta retira gás carbônico do ar para fabricar o seu próprio alimento. Então, as plantas, né, são seres vivos e elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por exemplo, nós seres humanos, né, não podemos produzir o nosso próprio alimento, né? Nós temos que ir no mercado, né, na feira, comprar, né, nossos alimentos para estar nos alimentando. Agora a plantinha, ela não precisa disso, né? Não precisa que você vá lá, bota uma comidinha para ela no almoço, na janta. Não precisa. Por quê? As plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, o que ela faz? Ela retira, né, o gás carbônico, né, as folhas, ela retira o gás carbônico que está presente, né, aqui no ar, e ela vai produz uma substância que o nome é glicose. Vocês já devem ter ouvido falar nessa substância, né? Até nós, né, seres humanos, quando temos que fazer exame de sangue, né, a gente faz, o médico geralmente passa um exame, que o nome desse exame é para ver a glicose, né? Ou seja, os níveis de açúcar no sangue. Então, a árvore, né, as plantas, as folhinhas, elas retiram o gás carbônico do ar e aí produz essa substância, que o nome dessa substância é glicose. Essa substância é para elas produzirem o seu próprio alimento. Então, ali elas vão estar se alimentando. E esse processo é chamado de fotossíntese. E depois, o que ela faz? Um tipo de açúcar, né, como eu falei, a glicose. Nesse processo de fotossíntese, é também produzido um gás, que o nome desse gás é gás oxigênio, e ele é liberado para o ar. Então a plantinha foi lá, a folhinha, pegou o gás oxigênio, o gás carbônico, perdão, aí ela foi produzir, né, o alimento dela, que o nome desse alimento é a glicose, e esse processo é o processo de fotossíntese. Depois que ela fez isso, ela libera gás oxigênio no ar. E da onde que a planta, ela retira também? Água e sais minerais. Aqui, ó. As suas raízes retiram do solo água e sais minerais. Então, do que a plantinha ela precisa? Ela precisa de água, precisa de sais minerais, precisa do quê? Precisa de sol, né? Por isso que geralmente a gente, quando compra uma plantinha, né, tem que botar ela um pouquinho lá no sol, né? Porque ela vai fazer esse processo. Agora, esse processo aqui é o processo para ela produzir o seu alimento. Agora, falaremos sobre a respiração da planta, porque a plantinha ela também respira, né? Porque a plantinha ela tem um ciclo de vida, né?
Ela nasce, cresce, pode se reproduzir, né, através dos seus frutos, e a plantinha também ela morre, né? Se ela não produzir o alimento, se ela não estiver no sol, né, ela vai morrer. Então a plantinha ela também respira. Então como é que funciona o processo de respiração da planta? Na respiração da planta ocorre o contrário que na fotossíntese. Ela retira o gás oxigênio, então a setinha vai mudar, ó, porque agora ela está retirando do ar o gás oxigênio e elimina o gás carbônico, que é liberado no ar. Então esse aqui é o processo de respiração. Então, recapitulando, a plantinha ela retira oxigênio do ar e libera gás carbônico. Qual o nome desse processo, né? Processo de respiração. E quando é o contrário, né? Quando a plantinha ela pega, né, o gás carbônico do ar e libera oxigênio. Esse aqui é o processo de fotossíntese, onde a plantinha produz o seu alimento. Então, esse aqui é o processo de fotossíntese que ela está produzindo o seu alimento. Vamos lá, página 249 vai estar falando sobre a importância das plantas, né? Então, vai falar que as plantas, elas têm várias utilidades pra gente, né? Como na alimentação, no vestuário, né? Para fabricação de roupas, para a alimentação dos animais, para diversas outras coisas, para fazer remédios. Página 250. Eu também deixei essa atividade aqui para quem não tem o livro, está fazendo também, copiando no caderno. Estaremos falando sobre as plantas, né, do que a planta precisa, e finalizamos aqui. Finalizamos na página 250. Então, nós falamos sobre a interação das plantas e falamos também sobre a importância que elas têm para a gente, né, e para o meio ambiente. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me procurando. Um beijo e até a próxima!